Meu chefe passou a mão em mim quando me chamou na sala dele. Quando tentei me afastar, ele me segurou com força e disse: "Você vai fazer tudo o que eu quiser, senão vou destruir a sua vida." Eu o empurrei com toda a força e corri para sair do prédio. Assim que cheguei ao térreo, os seguranças me seguraram. Pouco tempo depois, a polícia chegou e, quando pensei que estava finalmente livre, eles me prenderam por fraude corporativa e desvio de dinheiro. Antes de ser levada, vi um dos policiais cumprimentando o meu chefe. Nunca vou esquecer o cheiro daquela sala fechada, abafada, impregnada de um perfume masculino enjoativo que parecia grudar na pele. Ele me chamou com a voz firme, quase autoritária, como fazia sempre que queria me intimidar. "Entra e fecha a porta", ordenou. Meu estômago se revirou, mas obedeci. Eu ainda acreditava que, se demonstrasse profissionalismo, poderia escapar das investidas dele. Eu estava enganada. Ele se aproximou devagar, sorrindo com aquela confiança arrogante que só alguém que se acha intocável pode ter. Quando sua mão deslizou pelo meu corpo sem minha permissão, senti o gelo percorrer minhas veias. Tentei recuar, mas ele me segurou com uma força que nunca imaginei que pudesse ter. O cheiro de seu perfume ficou ainda mais forte, misturado ao odor ácido do meu próprio medo. "Você vai fazer tudo o que eu quiser", sussurrou no meu ouvido, apertando meu braço até doer. "Ou eu destruo a sua vida." Foi nesse instante que algo em mim se quebrou. A humilhação, o ódio e o desespero se fundiram em um impulso. O empurrei com toda a força que consegui reunir. Ele tropeçou para trás, mas não caiu. Eu não esperei para ver sua reação. Corri para a porta, abri com brutalidade e disparei pelo corredor. Meus pés batiam contra o chão como se fossem os tambores de um exército. Eu só queria chegar à saída, respirar ar puro, me sentir livre daquela presença nojenta. Mas, quando finalmente cheguei ao térreo, 2 seguranças me barraram. "Calma, senhora, não pode sair assim", disse um deles, agarrando meu braço. "Me solta!" gritei, lutando contra as mãos pesadas que me seguravam. "Ele tentou me assediar!" Eles não reagiram. Apenas me mantiveram presa, como se eu fosse a criminosa. A sensação de impotência foi esmagadora. Minutos depois, o som das sirenes cortou o ar. A polícia chegou. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Achei que finalmente teria alguém para ouvir a verdade, para me proteger. Mas quando expliquei, nervosa e trêmula, o que tinha acontecido, um dos policiais me olhou como se eu fosse a culpada. "A senhora está presa por fraude corporativa e desvio de dinheiro da empresa", anunciou, colocando as algemas frias em meus pulsos. Meu corpo gelou. O mundo girava. Como aquilo era possível? Eu, presa? Eu, que sempre fui correta, dedicada, a primeira a chegar e a última a sair? Foi então que vi. Antes de me colocarem dentro da viatura, observei, atônita, o momento em que um dos policiais apertou a mão do meu chefe. Ele sorriu satisfeito, vitorioso, como se tivesse acabado de ganhar um jogo que eu nem sabia que estava jogando. No trajeto até a delegacia, as lágrimas caíam sem controle. Eu pensava em tudo o que tinha construído, em como me esforcei para chegar até ali, em como minha carreira era o resultado de noites sem dormir e anos de dedicação. Agora, em questão de minutos, tudo tinha sido arrancado de mim. Quando cheguei à cela, senti o peso do olhar das outras detentas. Julgavam-me sem saber da minha história. A notícia já tinha se espalhado. Executiva presa por desvio de milhões. Eu virei um monstro nos olhos da sociedade em questão de horas, enquanto o verdadeiro monstro estava lá fora, rindo da minha desgraça. Deitada no colchão sujo da prisão, olhei para o teto manchado e fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia deixar aquele homem vencer. Se ele queria destruir a minha vida, eu faria questão de destruir a dele primeiro. Mas não com as mãos sujas de sangue, e sim com a verdade. Ele ia pagar, diante de todos, por cada mentira, cada humilhação, cada agressão. Naquele instante, não era mais apenas uma vítima. Eu tinha me tornado uma inimiga. E ele ainda não fazia ideia da guerra que tinha começado. A primeira noite na cela foi um pesadelo acordado. O colchão fino cheirava a mofo, e as paredes, úmidas, pareciam se fechar sobre mim. O barulho constante de vozes, gritos e passos ecoava como se fosse dentro da minha cabeça. Eu tremia, não só de frio, mas de medo. As detentas me observavam com desconfiança. Algumas riam baixo, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Outras apenas me encaravam, como se pudessem enxergar a manchete estampada nos jornais. Executiva de sucesso desvia milhões da empresa.
Na manhã seguinte, a humilhação foi ainda maior. Um guarda abriu a grade e me chamou pelo sobrenome como se cuspisse veneno. Audiência de custódia. Levanta. Andei algemada pelos corredores da delegacia, sentindo o olhar de desprezo dos policiais. Eu, que sempre sonhei em conquistar respeito pelo meu trabalho, agora era tratada como lixo. Quando cheguei diante do juiz, tentei explicar. Contei que meu chefe havia me assediado, que me ameaçou e que estava tentando me incriminar. Mas minha voz parecia um sussurro perdido em meio às acusações pesadas que ecoavam do outro lado. Do lado da promotoria, havia um calhamaço de documentos, extratos bancários, transferências, tudo cuidadosamente preparado para me enterrar. Está tudo aqui, Excelência. Desvio sistemático de recursos da empresa, enriquecimento ilícito, abuso de confiança. Meu coração parou quando ouvi aquelas palavras. Ele tinha planejado cada detalhe. Não apenas me silenciar como vítima, mas também me transformar em criminosa. Era brilhante e cruel. O juiz manteve minha prisão preventiva. Eu voltei para a cela sentindo que o chão tinha se aberto sob meus pés. Lá dentro, uma das detentas se aproximou e disse: "Rica de merda, agora vai pagar aqui dentro o que fez lá fora." Ela empurrou meu ombro com força, e eu quase caí. Quis gritar que não era verdade, que eu não tinha roubado nada, mas percebi que era inútil. Ninguém queria ouvir minha versão. Todos já tinham escolhido o lado dele. Os dias seguintes foram uma sequência de humilhações. No refeitório, algumas jogavam restos de comida na minha bandeja. Outras me chamavam de ladra, vagabunda, a rica que achava que podia tudo. Cada palavra doía mais do que qualquer golpe físico. E, enquanto eu me afundava naquela escuridão, meu chefe florescia. No noticiário, vi sua imagem sorridente, dando entrevistas, falando sobre como estava arrasado com a descoberta da fraude. Ele se colocava como vítima, como o homem justo que teve sua confiança traída por uma funcionária instável. Eu sempre acreditei nela, mas infelizmente, as provas são irrefutáveis, dizia ele, com um olhar de falsa compaixão que me dava náuseas. Doía ver como o público o aplaudia, como se fosse um herói. Enquanto isso, eu estava ali, atrás das grades, sendo destruída por uma mentira. Mas a cada lágrima que caía, a cada noite em claro, a cada humilhação que sofria, uma chama crescia dentro de mim. Eu não ia deixar que aquela fosse minha história final. Eu sabia que havia algo errado demais naquela papelada que apresentaram contra mim. Aquilo não tinha como ser real. Eu precisava encontrar um jeito de provar que os desvios eram dele. Precisava mostrar ao mundo quem ele realmente era. Na prisão, conheci pessoas que, por trás das máscaras de duras e violentas, também tinham sido vítimas de sistemas corruptos. Uma delas, uma mulher chamada Carla, se aproximou de mim. "Ouvi você dizer que foi armada pelo patrão. Isso acontece mais do que você imagina. Mas se quiser sair dessa, vai precisar de provas. Palavras não valem nada contra gente poderosa." Ela estava certa. Eu precisava de provas. E naquele momento fiz um juramento silencioso. Eu ia encontrar cada documento, cada gravação, cada rastro que ele deixou. Ia arrancar a máscara dele diante de todos. E quando esse dia chegasse, não haveria mais câmeras para aplaudir sua falsa bondade. Haveria apenas o silêncio do tribunal e o som das grades se fechando atrás dele. Os dias na prisão se transformaram em semanas. E eu aprendi rápido que ali dentro não havia espaço para fragilidade. Se eu quisesse sobreviver, precisava endurecer. E endureci. Parei de chorar na frente das outras. Aprendi a manter o olhar firme, mesmo quando era alvo de provocações. Mas por dentro, cada humilhação virava combustível para algo maior. Vingança. Carla, a mulher que se aproximara de mim, tornou-se uma espécie de guia. Ela já estava ali há anos, injustamente acusada de cúmplice em um crime que não cometeu. Seu olhar era frio, mas suas palavras carregavam uma experiência que eu precisava ouvir. Se o seu chefe é tão poderoso quanto você diz, ele não vai cair fácil. Você precisa pensar como ele, antecipar os movimentos, achar os pontos fracos. Ela me olhou de forma intensa. Todo mundo tem uma rachadura na armadura. Aquilo me fez refletir. Ele podia ter dinheiro, influência, contatos com a polícia, com a imprensa. Mas ninguém consegue esconder sujeira para sempre. Pessoas assim sempre deixam rastros. Eu só precisava encontrá-los. Na segunda audiência, vi novamente o rosto dele. Ele estava impecável. Terno caro, sorriso ensaiado, voz mansa. Falava como se fosse a própria vítima de uma funcionária desequilibrada que, além de desviar dinheiro, ainda tentava manchar sua reputação com falsas acusações de assédio. O pior foi ouvir a plateia acreditar. Jornalistas anotavam cada palavra.
os olhos brilhando com a narrativa perfeita que ele construía. Eu, algemada e exausta, parecia exatamente a vilã da história. Mas no meio daquelas mentiras, percebi algo. Ele era cuidadoso, mas não perfeito. Quando citou certas transações financeiras, deu detalhes que jamais teria se não tivesse participado diretamente delas. Era um deslize pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Ele estava tão confiante em sua vitória que começava a se expor. Na volta para a prisão, sentei ao lado de Carla e murmurei. Ele deixou escapar que sabia detalhes que só o responsável pelos desvios poderia saber. Eu ouvi. Carla arqueou a sobrancelha. Então você precisa de alguém lá fora que possa transformar esse detalhe em prova. E foi aí que o destino me trouxe uma chance. Recebi a visita de uma antiga colega de trabalho, Júlia. Ela sempre desconfiou do nosso chefe, mas nunca teve coragem de enfrentá-lo. Sentou-se diante de mim, nervosa, mexendo nas mãos. Eu não devia estar aqui, mas precisava te ver. Eles estão pintando você como um monstro, mas eu sei que não é verdade. Eu vi coisas, documentos, movimentações suspeitas, mas tenho medo de me envolver. Meu coração disparou. Ali estava a brecha que eu precisava. Júlia, por favor, ele me destruiu. Armou tudo contra mim. Mas se você tem esses documentos, se você viu algo, pode ser a chave para acabar com ele. Ela hesitou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se eu fizer isso, ele acaba comigo também. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu mesma esperava. Se você não fizer nada, ele vai continuar destruindo vidas. Hoje foi a minha. Amanhã pode ser a sua. Júlia respirou fundo, como quem trava uma batalha interna. Eu vou pensar. Quando ela saiu, minhas mãos tremiam. Pela primeira vez desde minha prisão, vi uma fagulha de esperança real. Naquela noite, deitada no colchão sujo, pensei em tudo o que tinha perdido. Minha liberdade, minha reputação, meu trabalho, minha paz. Mas também pensei no que poderia ganhar. A vingança não seria apenas minha vitória pessoal. Seria justiça. Ele não iria escapar. E ao fechar os olhos, me imaginei em um tribunal, olhando nos olhos dele, enquanto cada mentira desmoronava, cada máscara caía. E ele, diante de todos, finalmente revelado pelo que realmente era. Um criminoso, um abusador, um verme. Na escuridão da cela, um sorriso surgiu no meu rosto. A guerra tinha começado. A cada dia que passava, eu sentia minha dignidade ser arrancada aos pedaços. Os jornais traziam novas matérias com minha foto estampada. Executiva perversa, a farsa da mulher modelo, do sucesso ao crime. Minha imagem, que levei anos para construir, agora estava suja. Dentro da prisão, a situação piorava. As outras detentas usavam as manchetes para me atacar. Olha lá, a milionária que roubou todo mundo! Gritavam, empurrando minha bandeja de comida para o chão. Deve ter adorado o luxo, né? Agora vai provar do inferno. Eu aprendia a engolir seco, a me levantar sem responder. Mas cada palavra era como uma faca. A humilhação constante queimava na pele, alimentando ainda mais o ódio dentro de mim. Então, numa tarde chuvosa, quando fui chamada na sala de visitas, meu coração disparou. Era Júlia. Ela parecia nervosa, olhando para todos os lados, como se tivesse medo de estar sendo seguida. Quando se sentou, notei que suas mãos tremiam. Eu trouxe algo, sussurrou. Não pude pegar muita coisa, mas consegui cópias de algumas transações. Elas estão em nome de empresas fantasmas ligadas ao seu chefe. Meu peito se encheu de esperança, mas tentei me conter. Você tem certeza? Ela assentiu, os olhos marejados. Tenho. Mas preciso ser rápida. Se ele descobrir, eu perco o emprego. Ou pior. Júlia, você não imagina o que isso significa para mim. É o começo. Ela abriu a bolsa discretamente e deixou escapar uma pasta fina para o lado da advogada pública que me acompanhava. Eu quase chorei. Pela primeira vez, senti que havia uma chance de virar o jogo, mas o destino parecia gostar de testar meus limites. 2 dias depois, um guarda veio me chamar. Você tem visita da imprensa? Meu estômago revirou. Fui conduzida até uma sala, onde um repórter segurava uma câmera e um microfone. Assim que me sentei, a armadilha ficou clara. Ele não estava ali para ouvir minha versão. Então, fulana, disse com um sorriso sarcástico. Como foi gastar milhões desviados da empresa? Sentiu-se poderosa? As câmeras ligadas, as perguntas afiadas. E eu algemada, frágil, com as palavras atravessadas na garganta. Tentei explicar sobre o assédio, sobre as ameaças, mas ele apenas ria, dizendo que eu estava inventando uma narrativa de vítima. Quando a reportagem foi ao ar, me pintaram como uma mentirosa desesperada tentando sujar a reputação de um homem exemplar.
Ver minha imagem sendo distorcida diante de todo o país foi como levar uma facada no peito. Naquela noite, voltei para a cela sentindo um desespero sufocante. Mas ao deitar, pensei na pasta que Júlia havia trazido. Aquilo era real, sólido. Um repórter podia me ridicularizar, mas documentos não mentiam. Carla se aproximou e cochichou. Se você tem provas, guarde como ouro. Mas lembre-se, ele tem olhos e ouvidos por toda parte. Vai tentar destruir qualquer evidência. Eu a encarei com firmeza. Então eu vou proteger isso com a minha vida. E ali, no meio da sujeira, do ódio e da humilhação, nasceu a certeza. Eu não ia apenas me defender. Eu ia destruir aquele homem. Não só expor seus crimes, mas arrancar cada pedaço da máscara que ele usava. E quando chegasse o dia do tribunal, eu não seria mais a mulher algemada e humilhada. Seria a mulher que transformou a própria dor em uma arma. Quando comecei a acreditar que finalmente tinha uma luz no fim do túnel, ele reagiu. Meu chefe parecia sentir o cheiro da esperança como um predador farejando sangue. Poucos dias depois de Júlia me visitar, meu advogado público apareceu com o semblante pesado. Temos um problema. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. A empresa protocolou mais provas contra você. Dessa vez, encontraram depósitos em uma conta no seu nome. Isso é impossível! Gritei, sentindo meu coração acelerar. Eu nunca tive essa conta. Ele suspirou cansado. Os documentos parecem legítimos. O juiz já está analisando. Eu sabia o que aquilo significava. Ele estava plantando evidências novas, forjando tudo com a mesma perfeição diabólica de antes. Era uma guerra suja, e eu estava perdendo. Na cela, a pressão também aumentou. Uma noite, enquanto voltava do refeitório, uma das detentas me encurralou contra a parede. Aposto que você tem dinheiro escondido lá fora, né? Ela me segurou pelo colarinho da blusa. Divide com a gente ou vai pagar caro aqui dentro? Empurrei-a com toda a força, mas logo outras se aproximaram. Só não fui espancada porque Carla interveio, empurrando todas para trás. Ela não tem nada, gritou. Esse dinheiro nunca foi dela. Depois, já na cela, Carla me encarou. Ele está te destruindo até aqui dentro. Se não agir rápido, vão acabar acreditando que você merece sofrer. Foi então que recebi a segunda visita de Júlia. Ela parecia ainda mais nervosa, olhando por cima do ombro a cada minuto. Ele sabe que eu estive aqui, disse, quase sem fôlego. Mandou indiretas em uma reunião, como se tivesse olhos em todos os lugares. Você corre perigo, murmurei, sentindo um nó na garganta. Ela assentiu, mas tirou discretamente de dentro da bolsa um pendrive. Aqui tem cópias de contratos assinados por ele com empresas de fachada. Eu consegui fotografar escondida. É arriscado demais, mas... Eu não aguento mais ver você sendo destruída. Eu segurei aquele pendrive como se fosse a chave da minha liberdade. Júlia, você está salvando minha vida! Ela chorou. Só me promete que vai acabar com ele. Eu prometo. Minha voz saiu carregada de ódio e determinação. Eu vou acabar com ele. Mas, enquanto o pendrive chegava às mãos do meu advogado, a máquina de difamação dele continuava rodando. A mídia estava saturada de matéria sobre mim. Eu era chamada de a amante rancorosa que queria vingança. Sim, agora ele espalhava que eu o assediava, que eu estava obcecada por ele, e que quando ele não correspondeu, inventei mentiras para arruinar sua vida. Ver essa mentira sendo repetida, absorvida e até comentada por pessoas que antes me admiravam foi uma tortura que eu jamais imaginei sentir. Foi nessa mesma semana que recebi a visita mais cruel de todas. Minha própria irmã. Você arruinou nossa família, disse, mal me olhando nos olhos. Mamãe chora todos os dias. Papai não consegue sair de casa. Você não podia simplesmente admitir o que fez? Eu não fiz nada! Gritei desesperada. Ele me assediou, me ameaçou, inventou tudo isso! Ela balançou a cabeça, decepcionada. Sempre se fazendo de vítima, eu devia ter imaginado. Quando ela se levantou para ir embora, senti meu mundo desmoronar mais uma vez. Nem minha própria família acreditava em mim. Ele tinha conseguido arrancar até isso de mim. Mas, em meio ao desespero, uma certeza crescia. Quanto mais ele tentasse me esmagar, mais forte eu ia voltar. O ódio, antes sufocante, agora me dava fôlego. Eu sabia que o tribunal seria o campo de batalha final. E naquele campo, eu não ia perder. Ele achava que podia me enterrar com mentiras. Mal sabia que, na verdade, estava cavando a própria cova. O dia do julgamento se aproximava. E cada noite, sem dormir, era consumida por pensamentos de ódio e estratégias. Eu não podia simplesmente aparecer no tribunal com lágrimas e palavras. Precisava de munição real, provas incontestáveis que atravessassem a blindagem dele. Meu advogado público, que até então parecia apático, começou a mudar de postura quando viu os documentos que Júlia trouxe.
pela primeira vez, ele parecia acreditar em mim. Se conseguirmos confirmar a autenticidade desses contratos e rastrear o dinheiro até as empresas de fachada, temos uma chance. Ele olhou nos meus olhos. Não será fácil. Ele tem gente comprada em todos os lugares. Então vamos encontrar quem ele não pode comprar, respondi, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Carla, sempre observadora, também começou a me dar conselhos. No tribunal, não mostre fraqueza. Eles vão tentar pintar você como uma mulher emocionalmente instável. Não chore, não se desespere. Mostre que é fria, calculista, que sabe exatamente o que está dizendo. Eu anotei mentalmente cada palavra. Ele iria tentar me transformar em uma caricatura de ex-funcionária rancorosa e rejeitada. Eu precisava me tornar o oposto. Calma, convicta, inabalável. Mas, como se pressentisse minha preparação, ele intensificou os ataques. Na TV surgiam reportagens onde testemunhas afirmavam ter me visto pedindo favores em troca de promoções, insinuando que eu usava a sedução para conseguir benefícios. Tudo inventado, tudo arquitetado para me destruir. Eu assistia da cela, engasgada de raiva, vendo meu rosto estampado como símbolo de corrupção e decadência. Ele tinha transformado minha vida em espetáculo, e o público aplaudia. Só que havia uma falha na encenação dele. Quanto mais ele falava, mais detalhes escapavam. Júlia, em outra visita, me contou. Ele está ficando descuidado. Falou demais em uma reunião sobre como era fácil manipular contratos antigos. Eu gravei. Quando ela me entregou o áudio, minhas mãos tremeram. Era a primeira prova direta da arrogância dele. Enquanto isso, dentro da prisão, eu lidava com outro tipo de guerra. Algumas detentas começaram a me respeitar depois que souberam que eu estava sendo usada como bode expiatório. Uma delas, Rosana, me disse: se você derrubar esse cara, derruba também o sistema que protege esse tipo de verme. Vai com tudo. Era estranho encontrar apoio justamente no lugar onde eu me sentia mais sozinha. Mas aquele apoio, pequeno que fosse, alimentava minha determinação. O dia da audiência final foi marcado. Quando recebi a notícia, o coração disparou. Não havia volta. Era ali que eu enfrentaria o homem que destruiu minha vida. Na noite anterior, não consegui dormir. Deitei no colchão duro, olhando para o teto manchado, e repeti para mim mesma: você não é a vítima. Você é a acusação. Você é a prova viva de quem ele realmente é. Amanhã, ele vai cair. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma calma estranha. Como se toda a dor tivesse se transformado em aço dentro de mim. Ele achava que eu iria desmoronar. Mas amanhã no tribunal seria ele quem desmoronaria. O dia do julgamento chegou. O coração batia tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Mas meu rosto permanecia sereno. Carla tinha razão. Eu não podia demonstrar fraqueza. O tribunal seria minha arena. E eu precisava entrar nele como guerreira, não como vítima. Fui levada algemada, sob os flashes incessantes das câmeras. Repórteres gritavam meu nome. Jornalistas atiravam perguntas afiadas como facas. Vai admitir que desviou milhões? Inventou o assédio para escapar da cadeia? Como se sente sendo odiada pelo país inteiro? Mantive os olhos fixos à frente. Se respondesse, cada palavra seria torcida contra mim. Se chorasse, diriam que era fingimento. O silêncio seria minha arma até a hora certa de falar. Quando entrei na sala de audiência, lá estava ele. Impecável. Terno azul marinho, gravata de seda, cabelo alinhado. E aquele sorriso. O maldito sorriso de homem confiante. Seguro, aplaudido. Ele me olhou e inclinou levemente a cabeça, como se dissesse: você já perdeu. A sessão começou. O promotor parecia mais advogado dele do que representante da lei. Apresentou novamente as provas de depósitos em meu nome, extratos forjados, testemunhas compradas. Cada palavra pintava um quadro em que eu era uma manipuladora, uma ladra, uma destruidora de reputações. E então chegou a vez dele falar. Sua voz era suave, estudada, quase hipnótica. Eu sempre acreditei nas pessoas. Sempre tratei meus funcionários como família. Mas, infelizmente, às vezes nos enganamos. Ele suspirou, simulando dor. Confiar nela foi o maior erro da minha carreira. Ela desviou dinheiro. E quando percebeu que seria descoberta, inventou mentiras sobre mim. O público murmurava. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação contra mim. Eu sabia que para eles a versão dele parecia perfeita. Ele ainda teve a audácia de me olhar nos olhos enquanto falava. Eu nunca quis prejudicá-la. Só queria que assumisse a verdade. Cada palavra era um soco. Mas eu não baixei os olhos. Olhei de volta, firme, até que o sorriso dele vacilou por um segundo. Um instante mínimo, mas suficiente para eu sentir. Ele não era invencível.
Quando chegou minha vez de depor, senti o peso de todos os olhares. A juíza me observava com expressão neutra, jornalistas anotavam cada movimento. E minha família, sim, eles estavam lá, me olhavam como se buscassem algum sinal de que eu não era o monstro pintado pela mídia. Inspirei fundo e falei: fui assediada, ameaçada e incriminada pelo homem que hoje posa aqui como vítima. Ele não só desviou dinheiro da empresa, como me usou como bode expiatório para encobrir os próprios crimes. O silêncio foi cortante. Senti que alguns riram baixo, como se eu fosse patética. Mas então olhei para o meu advogado, que segurava firme uma pasta. Ali estavam as verdadeiras armas. Eu ainda não podia mostrá-las. O momento precisava ser perfeito, cirúrgico. Eu precisava deixar que ele acreditasse no próprio triunfo antes de derrubá-lo. Enquanto eu voltava para a cadeira dos réus, ele me lançou um olhar de superioridade. Mas dentro de mim eu sorria. Ele não sabia. Mas aquela seria a última vez que usaria aquele sorriso diante de todos como um homem livre. Porque a partir dali, a máscara começaria a rachar. Quando meu advogado começou a apresentar as primeiras provas, senti a sala do tribunal tremer de tensão. Contratos falsificados, transferências para empresas de fachada, registros de pagamento que apenas o meu chefe poderia ter autorizado. Tudo cuidadosamente organizado. Tudo apontando para ele. O promotor tentou intervir, questionando a autenticidade dos documentos, mas o perito chamado confirmou. Eram reais. Cada assinatura, cada carimbo, cada data coincidia com registros oficiais. Excelência, disse meu advogado firme. Tudo isso prova que a ré não teve envolvimento em nenhum desvio. O único responsável pelas movimentações ilícitas é o senhor réu, que manipulou e enganou todos à sua volta. A plateia começou a murmurar, alguns jornalistas trocando olhares preocupados. Pela primeira vez, percebi hesitação nos olhos do meu chefe. Ele respirava fundo, tentando manter o sorriso. Mas a tensão era evidente. Então, o momento mais importante chegou. Pediu-se que Júlia fosse chamada para depor. Ela entrou nervosa, mas determinada, segurando um pendrive. Eu era funcionária do senhor réu. Começou, a voz firme, mas levemente trêmula. E testemunhei contratos fraudulentos sendo assinados por ele. Consegui registrar algumas provas, escondidas, para proteger a executiva injustiçada que ele tentou destruir. Ela entregou o pendrive, que foi conferido no tribunal. Dentro estavam gravações de reuniões em que ele detalhava como falsificar documentos, como manipular contas e como usar funcionários como bodes expiatórios. Cada arquivo era um soco no queixo dele, uma destruição lenta, mas irrevogável de sua imagem. O juiz franziu o senho, inclinando-se para examinar o material. Meu peito se encheu de alívio e uma sensação doce de justiça que há muito tempo não sentia. Então, as testemunhas que antes juraram contra mim começaram a se contradizer sob pressão, incapazes de sustentar as mentiras inventadas por ele. Alguns admitiram que foram pressionados, outros que temiam perder seus empregos. Cada confissão desmontava o teatro que ele tinha construído por meses. Meu chefe, antes seguro, agora respirava pesadamente, gaguejando ao tentar responder perguntas. O sorriso perfeito desapareceu. Seu mundo cuidadosamente construído começava a desmoronar diante de todos. Quando eu finalmente tive a palavra novamente, minha voz soou firme. Nunca pedi nada que não fosse justo. Nunca cometi crimes. Fui usada, ameaçada, assediada. E agora as provas estão diante de vocês. Não se trata apenas de mim. Trata-se de justiça. Houve um silêncio pesado. Até os jornalistas pararam de digitar. Pela primeira vez, percebi que ele não tinha controle da narrativa. Pela primeira vez, o tribunal via o verdadeiro monstro escondido por trás do homem impecável. E naquele instante, dentro do meu peito, uma sensação de poder e vitória começou a crescer. Ele estava caindo. Lentamente, mas inevitavelmente, cada mentira sua estava sendo desmascarada. A justiça está prestes a ser feita. Sussurrei para mim mesma. E pela primeira vez em meses, senti que poderia respirar. O momento da condenação chegou. O juiz olhou fixamente para meu chefe, que agora não tinha mais sorriso, nem postura arrogante, nem palavras para disfarçar a culpa. Cada mentira, cada manipulação, cada ameaça havia sido desmantelada diante de todos. Considerando todas as provas apresentadas, as gravações, os contratos falsificados e os testemunhos, este tribunal declara o réu culpado de assédio, fraude corporativa e desvio de dinheiro, anunciou o juiz. O silêncio tomou conta da sala. Meu peito parecia explodir de emoção contida. As mãos do meu chefe tremiam. Ele tentou argumentar, tentou se justificar,
Mas não havia escapatória. Cada palavra soava fraca, vazia, impotente. Os advogados da empresa, que antes haviam manipulado provas contra mim, agora se curvavam diante da evidência irrefutável. Os jornalistas, que me ridicularizaram durante meses, agora registravam a queda dele. Fotos do homem poderoso sendo levado algemado, o rosto derrotado, a máscara finalmente quebrada. Ao meu lado, Carla sorriu levemente. Júlia, emocionada, segurava minha mão. Eu senti lágrimas escorrerem, mas não eram de dor. Eram de vitória, de justiça, de liberdade. Meu chefe foi conduzido à prisão imediatamente. Não havia escapatória, não havia influência, não havia mais aliados dispostos a protegê-lo. Ele, que tentou destruir minha vida, seria agora lembrado apenas como criminoso, assediador, traidor de todos ao seu redor. Os jornais amanheceram no dia seguinte com manchetes devastadoras para ele. Executivo preso por assédio e fraude. Homem que destruiu reputações finalmente condenado. Vítima vira justiça. Eu sorri ao ver meu nome limpo, minha imagem restaurada, e a verdade finalmente prevalecer. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti que podia respirar sem medo. A humilhação havia acabado, e a vingança, completa, tinha restabelecido a ordem. No silêncio do meu apartamento, sem algemas, sem câmeras, sem julgamentos alheios, pensei em tudo o que passei. Assédio, prisão injusta, difamação, ameaças. Mas também pensei na força que descobri dentro de mim, na coragem de lutar, na justiça finalmente cumprida, e sorri, porque pela primeira vez eu era livre. Os meses seguintes foram de reconstrução. Depois da condenação do meu chefe, minha vida começou a sair do caos. A mídia passou a retratar a verdade, e meu nome foi limpo. Amigos e colegas que haviam se afastado por medo ou desinformação começaram a se aproximar novamente. Alguns pediram desculpas, outros simplesmente ficaram em silêncio, respeitando meu espaço. Voltar ao mercado de trabalho não foi simples. O trauma da prisão injusta e da difamação me deixara cautelosa. Mas desta vez, eu escolhi meus passos com precisão. Aceitei apenas propostas de lugares confiáveis, com ética comprovada, onde minha reputação seria respeitada e meu talento valorizado. Comecei a trabalhar em uma nova empresa, desta vez em um cargo de liderança, mas com autonomia suficiente para não depender de nenhum homem manipulador. O medo que carregava durante a prisão deu lugar à confiança e à determinação. Cada reunião, cada decisão tomada era uma prova de que eu não precisava mais de aprovação de quem não respeitava minha dignidade. Além da carreira, reconstruí minha vida pessoal. Encontrei pessoas leais, amigos que se mostraram verdadeiros aliados nos momentos mais sombrios. Reconheci que minha força vinha do que eu havia sobrevivido, e não apenas do que eu conquistaria. Em minhas noites solitárias, às vezes lembrava do pavor que sentia ao ser assediada, presa injustamente, difamada. Mas essas memórias, ao invés de me quebrar, tornaram-se lições. Lições sobre vigilância, sobre justiça, sobre não confiar cegamente em aparências e sobre a importância de lutar por si mesma. Eu não precisava mais viver na sombra dele. A vida que ele tentou destruir floresceu em minhas próprias mãos. E cada vez que via uma reportagem sobre sua prisão, ouvia sobre sua reputação arruinada, sentia uma satisfação silenciosa profunda, que nenhuma vingança poderia ter igual. A justiça feita, o monstro exposto, e eu finalmente livre. Com a liberdade, a carreira restaurada e a paz reconquistada, aprendi que a verdadeira vitória não estava apenas em derrubar meu inimigo, mas em reconstruir minha própria vida. E assim, comecei um novo capítulo. Um capítulo de força, de dignidade, de liberdade e de esperança. Porque, depois de tudo, descobri que não há poder maior do que reerguer-se, mesmo depois de ser esmagada. Deixe o seu like e comente, e aproveitando me siga para mais histórias.